Nas próximas horas, caminharemos juntos pelos corredores silenciosos de um monastério ancestral, onde o tempo flui de maneira diferente, onde cada momento é vivido com plenitude e presença. Esta não é apenas uma narrativa, é um convite para que você experimente, através da imaginação e da respiração, a serenidade profunda de uma vida dedicada ao essencial. Prepare-se para desacelerar em um ritmo que talvez você tenha esquecido que existe. Antes de embarcar nessa jornada menos, respire fundo e relaxe. Aqui, no nosso canal, você vai descobrir histórias sobre rotinas e culturas que parecem pertencer a outro tempo. São viagens narradas de forma calma, imersiva, tão envolventes, que muitos acabam adormecendo enquanto assistem. Então, antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar o seu like. Não perde nenhuma dessas experiências que ajudam a desacelerar e a reconectar com o que realmente importa. Agora, feche os olhos e permita-se mergulhar na rotina silenciosa de um monge. Aqui, não há pressa, não há objetivos a cumprir, não há performances a entregar. Apenas o agora expandido, generoso, completo. A chegada ao silêncio, você não precisa fazer nada agora, apenas ouvir, apenas estar presente. No instante, se desejar, ou mantenha o olhar suave, sem foco fixo. Permita que sua respiração encontre seu próprio ritmo natural, sem forçá-la, sem controlá-la. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Sinta o ar entrando fresco, saindo morno. Seu corpo começa a reconhecer que este é um momento diferente. Imagine, agora, que o dia ainda não começou verdadeiramente. O mundo está suspenso naquele instante mágico entre a noite e a manhã, quando tudo parece estar em pausa. Você não é completamente negro. Existe ali um tom de azul profundo, quase violeta, que envolve o horizonte como um manto delicado. As estrelas ainda brilham timidamente, mas começam a se apagar, cedendo espaço à promessa de luz que virá. Você caminha lentamente por um caminho de pedra. Cada passo é calmo, deliberado, consciente. Seus pés tocam o solo com gentileza. O caminho é irregular, marcado pelo tempo e pelos milhares de passos que já o percorreram antes de você. Gastas, acolhedoras, você sente o peso do seu corpo distribuído equilibradamente. A conexão com a terra firme sob seus pés. O ar ao seu redor é frio e limpo. Ele entra em seus pulmões com frescor, carregando o cheiro de orvalho, de folhas úmidas, de terra que descansou durante a noite. Não há vento forte, apenas uma brisa leve que toca sua pele e lembra você de que está vivo, presente. Aqui, à sua frente, começando a surgir através da penumbra azulada, está o monastério. Digas, construídas há séculos por mãos que buscavam criar um refúgio para a alma. Pedras empilhadas com cuidado, cimento que resistiu ao tempo, janelas pequenas e profundas, sólidas, silenciosas, imóveis no tempo. O monastério não se impõe, ele simplesmente existe, com a quietude de quem não precisa provar nada. Aqui, o tempo passa diferente. Nada é apressado, nada é excessivo. Enquanto você se aproxima, algo notável acontece, o som do mundo exterior desaparece. Distante, aquele ruído constante que se tornou tão familiar nas cidades. Não há vozes distantes, conversas apressadas, buzinas, motores. Não há música escapando de janelas ou o zumbido incessante de eletrônicos. Há apenas o som do vento leve tocando a pedra, um sussurro quase imperceptível que parece vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Você atravessa um portão simples, 2 barras de madeira escura, desgastadas, mas firmes. Isso, ao cruzar esse limiar simbólico, você deixa para trás qualquer preocupação. As demandas do dia, as listas de tarefas, as ansiedades sobre o futuro, os arrependimentos sobre o passado, tudo isso fica do lado de fora. Aqui dentro, existe apenas este momento, este passo, esta respiração. O despertar antes do amanhecer dentro do monastério. O dia começa cedo, muito antes do sol nascer, muito antes que o mundo lá fora comece sua corrida frenética. Acontece quando a escuridão ainda é densa, quando o silêncio da noite ainda envolve tudo como um cobertor protetor. Um sino ecoa suavemente através dos corredores de pedra. Não é alto, não assusta, não arranca ninguém abruptamente do sono. É um som gentil, quase tímido, que se espalha como ondas concêntricas em um lago calmo. O sino não ordena, ele convida. Ele marca o tempo de uma maneira diferente daquela que estamos acostumados. Não é um despertador agressivo, exigente. Uso para retornar à consciência, para começar mais um dia de prática, mais um dia de presença. Os monges despertam em silêncio.
cada um em sua pequena cela individual, seu refúgio pessoal dentro do refúgio maior. Não há conversas matinais, não há rádios ligados, não há verificação imediata de mensagens ou notícias. Há apenas o retorno gradual da consciência, do sono profundo para a vigília atenta. O quarto é simples de uma forma que desafia nossa cultura do excesso. Estreita, com um colchão fino mais suficiente, um cobertor leve, dobrado com cuidado, uma pequena mesa encostada na parede, com talvez um livro, uma vela, um copo de água, uma janela pequena por onde entrará, mais tarde, a luz do dia, nada mais, absolutamente nada mais. E nessa simplicidade existe uma liberdade profunda, sem possessões para organizar, sem objetos para limpar, sem decisões sobre o que vestir ou como decorar. A mente não precisa gastar energia com o supérfluo. Na essência, o monge se senta lentamente na beira da cama. Não pula, não se arrasta, não resiste ao despertar. Ele simplesmente senta, coluna ereta, pés ainda sob o cobertor. Respira fundo 1, 2, 3 vezes. Sente o ar frio do amanhecer tocando seu rosto. Permite que a consciência se expanda gradualmente, sem pressa. Então, com a mesma gentileza, ele coloca os pés no chão frio. As pedras do piso guardam a temperatura da noite. Ossos tocam a superfície lisa, gastas pelos anos. Há um pequeno choque e o contraste entre o calor do corpo e o frio do chão 4, mas não é desconfortável, é apenas real. É apenas o que é. Ele se levanta. O corpo pode estar um pouco rígido da noite, mas ele não força. Apenas se levanta, se alonga suavemente e permite que cada músculo acorde no seu próprio tempo. Arruma a cama com cuidado, cada movimento é conhecido, repetido todos os dias há anos, talvez décadas, em 3 partes iguais. O travesseiro é posicionado no centro. A cama fica lisa, pronta para a noite seguinte. O hábito é vestido com calma. O tecido simples, geralmente em tons de marrom, cinza ou preto, dependendo da ordem. Sem pressa, sem distrações. Cada gesto é uma pequena meditação em si. A corda amarrada na cintura, as sandálias simples calçadas. O monge está pronto. O corredor é longo, se estendendo por dezenas de metros. Por pequenas velas posicionadas em nichos nas paredes, a cada poucos metros. A luz é fraca, amarelada, tremulante. As sombras dançam suavemente. Passos suaves ecoam, não o som duro de sapatos batendo em pisos modernos, mas o sussurro de sandálias em pedra antiga. Ninguém fala, não há necessidade. Não há bom dia apressado, não há comentários sobre o clima ou planos para o dia. Apenas presença compartilhada, em direção à capela, em direção ao primeiro momento formal de prática do dia. O silêncio não é ausência, é plenitude. As primeiras orações do dia à capela é simples, refletindo a mesma filosofia de despojamento que permeia todo o monastério. Não há vitrais coloridos, não há ornamentos dourados, não há pinturas elaboradas no teto. As paredes são de pedra nua, testemunhas silenciosas de milhares de orações, milhares de momentos de devoção, cura, polidos pelo tempo e pelos corpos que os ocuparam. Estão alinhados em fileiras organizadas. O altar à frente é modesto. Uma mesa simples, talvez uma cruz, talvez uma vela maior. Nada que distraia da prática essencial. Os monges entram e se sentam, cada um em seu lugar habitual, não por regra rígida, mas por costume confortável. Não há empurrões, não há disputa por posições. Cada um sabe onde pertence. O banco recebe o corpo com familiaridade. Naturalmente, coluna ereta, mas não tensa. Mãos repousando no colo ou sobre os joelhos. Olhos fechados ou semicerrados, focando em um ponto indefinido à frente. O silêncio é profundo. Não o silêncio desconfortável que exige ser preenchido, mas o silêncio confortável de quem não tem medo do vazio. O silêncio que permite ouvir a própria respiração, o próprio coração batendo suavemente. O universo, ou a consciência 4, qualquer nome que você prefira, pode finalmente ser ouvido. Minutos passam, não se sabe quantos. Talvez 5, talvez dezembro. O tempo aqui não é contado em segundos no relógio, mas em respirações, em batimentos cardíacos, em ondas de quietude que vão se aprofundando. Então, uma voz começa a entoar um canto baixo. Pode ser um salmo, pode ser um mantra, pode ser uma oração em latim ou em alguma língua ancestral. A voz é grave, lenta, constante, não de virtuosismo vocal. Não há notas agudas impressionantes ou floreios elaborados. Há apenas a pureza da intenção, a sinceridade da devoção expressa através do som. O canto não busca impressionar, busca penetrar. Cada nota é um portal para algo maior que nós mesmos.
Outras vozes acompanham, uma por uma. Não há pressa em terminar a frase, em chegar ao próximo verso. Cada palavra é pronunciada completamente. Cada sílaba recebe seu tempo devido. Ação, criando uma harmonia simples, mas profundamente comovente. O som preenche a capela, ecoa nas paredes de pedra, parece vibrar nas próprias células do corpo. Entre um canto e outro, silêncio novamente. Não há necessidade de preencher cada segundo com som. O silêncio é tão parte da oração quanto as palavras cantadas. Respiração, presença, indo para além dos limites do corpo individual, se fundindo com o espaço, com os outros presentes, com algo vasto e inominável. O tempo aqui não é medido em minutos marcados no relógio de pulso. É medido em repetições. Quantas vezes o mesmo canto foi entoado? Quantas respirações foram tomadas? Quantas ondas de presença foram experimentadas? Você sente, observando ou participando dessa prática, que poderia ficar aqui por muito tempo. Horas, talvez. Passagem do tempo, sem sentir tédio ou impaciência. Porque aqui, neste momento, tudo o que precisa acontecer está acontecendo. Não há relógios nas paredes. Não há smarts vibrando. Não há nada dizendo já passou tempo suficiente. É hora de seguir adiante. A oração termina quando termina. Quando sente-se completa. Quando o coração está pleno. Quando a prática cumpriu o seu propósito naquele dia específico. Pode ser 15 minutos. Pode ser 40. Não importa. Qualidade da presença, não a quantidade de tempo. O nascer do sol e o primeiro trabalho quando a oração matinal termina não abruptamente, mas gradualmente, como uma onda que gentilmente se retira da praia, os monges se levantam. Não há correria, não há pressa para chegar ao próximo compromisso. Cada um se levanta no seu próprio ritmo, talvez fazendo uma reverência silenciosa ao altar, talvez simplesmente caminhando em direção à porta com passos suaves. O mundo começou a mudar. O céu azul profundo da madrugada deu lugar a tons de rosa e laranja no horizonte. O sol ainda não apareceu completamente, mas sua presença é anunciada por essa explosão suave de cores. É o espetáculo diário que a maioria das pessoas nunca vê, ocupadas demais dormindo ou já enredadas nas demandas do dia. Os monges caminham para fora, atravessando a porta que leva ao pátio interno, aberto, cercado pelas paredes do monastério, criando um microclima protegido. A grama ainda guarda o orvalho da noite. Pequenas gotas de água suspensas nas folhas, refletindo a luz nascente como milhares de diamantes minúsculos. O ar está úmido, carregado com cheiro de terra molhada, de plantas respirando, de vida despertando. Sem palavras trocadas, sem instruções dadas, cada monge sabe para onde ir. Alguns seguem para a horta, a mente cultivada onde crescem vegetais, ervas, frutas. Outros se dirigem à cozinha, onde o desjejum precisará ser preparado. Outros ainda vão para pequenas oficinas, 4 lugares onde concertos são feitos, onde objetos são criados com as mãos, onde o trabalho manual se torna uma forma de meditação ativa. O trabalho é silencioso, ou quase. Não há conversas longas, não há discussões sobre métodos ou reclamações sobre tarefas. Porque já fez isso inúmeras vezes antes. A repetição não criou tédio, criou maestria, criou familiaridade. Criou um espaço onde o corpo pode trabalhar enquanto a mente permanece quieta, observadora. Na horta, mãos tocam a terra, os dedos afundam no solo rico, escuro, cheio de vida invisível. Sementes são plantadas ou mudas são transplantadas. Ervas daninhas são removidas com cuidado, não com violência, mas com firmeza gentil. Eles se movem lentamente. Uma pá, um ancinho, uma tesoura de poda. Cada movimento é deliberado, consciente. Não existe o conceito de terminar rápido para fazer outra coisa. O trabalho em si é a prática. O trabalho em si é a meditação. Não existe aqui a noção moderna de produtividade, de quantificar resultados, de medir eficiência do comparar output. Existe apenas presença. Existe apenas fazer o que precisa ser feito, com atenção total, com cuidado genuíno. Que não está sendo cultivada para atingir uma meta de produção. Ela está sendo cultivada porque este é o trabalho designado, porque é necessário, porque é parte da vida sustentável do monastério. Sabedoria do trabalho consciente no monastério. Não há separação entre trabalho espiritual e trabalho manual. Cavar a terra é tão sagrado quanto rezar na capela. Cada ação, quando realizada com presença plena, torna-se uma porta para o transcendente. O som ao redor é mínimo, mas rico. Das folhas, quando o vento passa. O canto distante de um pássaro que acordou com o sol. O ruído quase imperceptível de ferramentas tocando a terra. A respiração dos próprios monges, um pouco mais profunda com esforço físico.
mas ainda controlada, ainda consciente. O sol sobe devagar, majestoso e inevitável. Tocam os topos das árvores ao redor do monastério. Depois descem gradualmente, iluminando as paredes de pedra, finalmente alcançando o pátio onde os monges trabalham. A temperatura começa a subir muito sutilmente. O frio da madrugada começa a ceder. A luz muda de tons alaranjados para um amarelo mais claro, mais vibrante. E através de tudo isso, o trabalho continua, sem pausa dramática, para admirar o nascer do sol, embora certamente seja notado, apreciado, sentido. Há de parar tudo para tirar uma foto, para capturar o momento. O momento é vivido completamente, e isso é suficiente, mais que suficiente. A refeição simples da manhã, o sino toca novamente. Este é um sino diferente, talvez menor, com um tom ligeiramente mais agudo. É o sino que marca a hora da primeira refeição. Os monges, onde quer que estejam, 4 na horta, na cozinha, na oficina, na biblioteca, para o que estão fazendo. Não imediatamente, não abruptamente, do que estavam fazendo, guardam a ferramenta, limpam as mãos se necessário, e então se dirigem ao refeitório. O refeitório é semelhante à capela em sua simplicidade. Uma sala grande, com teto alto, iluminada agora pela luz natural que entra por janelas estreitas e profundas. A mesa é longa, uma única peça de madeira maciça, polida por anos de uso, capaz de acomodar todos os residentes do monastério. Não há toalhas decorativas, não há arranjos florais elaborados. Os bancos de ambos os lados e os pratos já posicionados em cada lugar. A comida é simples, refletindo a filosofia de suficiência sem excesso. Pão provavelmente feito ali mesmo no monastério, talvez ainda levemente morno do forno, com aquela crosta crocante e o interior macio e aromático. Frutas, maçãs, peras, talvez algumas frutas vermelhas se for a estação certa. Água em jarras de cerâmica ou vidro, fresca e pura. Plus. Não há cardápio do dia, não há escolhas a serem feitas. Há o que há, e isso é suficiente. Esta simplicidade libera a mente de decisões desnecessárias, permitindo que a atenção se volte completamente para o ato de comer. Os monges se reúnem, cada um tomando seu lugar. Há uma ordem sutil, talvez os mais velhos sentem-se primeiro. Talvez há uma hierarquia baseada em tempo de monastério, mas não é rígida ou opressiva. É simplesmente como as coisas são feitas aqui. Silêncio. Não um segundo ou 2 de silêncio perfunctório, mas um silêncio genuíno, talvez um minuto completo. As mãos podem estar juntas em oração ou simplesmente repousando no colo. Os olhos podem estar fechados ou abertos, mas sem foco. Este é um momento de gratidão, não apenas palavras murmuradas rapidamente, mas uma sensação profunda de apreciação pela comida, pela comunidade, pela vida em si. Cada grão de trigo passou por chuva e sol para chegar a este pão. Viajou por rios e céus. Nossa refeição carrega o universo inteiro. Durante a refeição, apenas o som dos talheres. Não há conversas 4, nem sussurros discretos, nem discussões animadas. O silêncio não é pesado ou desconfortável. É simplesmente a norma, aceita e apreciada. Permite que cada pessoa esteja completamente presente com sua comida, com sua experiência sensorial de comer. Cada mordida é lenta. Completamente, não 3 ou 4 mastigadas apressadas antes de engolir, mas 15, 20 vezes, permitindo que os sabores se revelem gradualmente, que a textura seja completamente experimentada. A fruta é saboreada, a doçura natural, a acidez sutil, o suco que escorre. A água é bebida consciente, sentindo o líquido descendo pela garganta, refrescando, hidratando. Não há pressa. Não há alguém esperando para usar a mesa. Não há um compromisso urgente logo após o desjejum, de nutrir o corpo, de reconhecer a conexão entre alimento e vida, entre terra e mesa, quando termina. E cada um termina no seu próprio ritmo. Alguns um pouco antes, outros um pouco depois, cada monge limpa seu espaço. O prato é levado à cozinha para ser lavado. A área ao redor de onde ele sentou é verificada, migas são recolhidas. Qualquer derramamento é limpo. Deixar o espaço mais limpo do que encontrou não é uma regra que precisa ser dita, é simplesmente o que se faz. Silêncio. Cada um segue para a próxima atividade do dia, nutridos, gratos, prontos para continuar. O período de estudo e cópia, alguns monges, após a refeição matinal, seguem para a biblioteca, um dos espaços mais especiais do monastério. A biblioteca é mais que um simples depósito de livros. É um santuário de conhecimento acumulado ao longo de séculos, um tesorário de sabedoria transmitida através das gerações. É o antigo, aquele aroma inconfundível de páginas que viram décadas ou até séculos passar. Há também o cheiro de madeira envelhecida das estantes e mesas, de couro curtido das encadernações,
de tinta e cera de vela. É um cheiro que imediatamente evoca reverência, que convida ao silêncio contemplativo. São posicionadas estrategicamente para permitir luz natural abundante essencial para leitura e escrita, mas de forma que o sol direto não danifique os livros preciosos. A luz entra em ângulos suaves, criando pools de luminosidade dourada sobre as mesas de trabalho. Livros são abertos com cuidado extremo. Estas não são edições modernas, que podem ser manuseadas casualmente. Escritos antigos, com páginas frágeis, tintas que desbotaram, encadernações que se tornaram quebradiças com o tempo. Cada livro é tratado como o tesouro que é segurado com reverência, virado com delicadeza, repousado sobre almofadas especiais que protegem suas lombadas. Páginas são viradas lentamente. Não há pressa para chegar ao próximo capítulo, à próxima revelação. Observada não apenas o texto, mas também as margens, onde frequentemente há anotações de leitores anteriores, pequenos desenhos, sinais que conectam o leitor atual a irmãos e irmãs que vieram antes, talvez séculos atrás. A tradição da cópia, antes da imprensa, os manuscritos eram copiados à mão, um trabalho que poderia levar meses ou anos. Este não era apenas um trabalho de preservação, era uma prática espiritual. Sagrados letra por letra exigia concentração total, transformando a escrita em meditação profunda. Alguns monges não apenas leem, mas copiam textos. Esta é uma tradição milenar antes da imprensa de Gutenberg. Esta era a única maneira de preservar e disseminar conhecimento. Mesmo agora, quando livros podem ser impressos aos milhões, a prática de cópia manual continua, não por necessidade prática, mas por seu valor espiritual e meditativo. A sua mesa de trabalho especialmente preparada. Uma prancha de madeira levemente inclinada segura o pergaminho ou papel onde ele escreverá. Potes pequenos contêm tintas tradicionalmente preparadas ali mesmo no monastério, usando receitas antigas, pigmentos naturais. Penas de aves são usadas como instrumentos de escrita, não canetas modernas, mas ferramentas que exigem habilidade e atenção constante. O papel é quase imperceptível, um leve arranhado, um sussurro delicado, mas na quietude profunda da biblioteca, esse som se torna audível, até proeminente. É um som que carrega significado, o som do conhecimento sendo preservado, da tradição sendo honrada, da mente se fundindo completamente com a tarefa letra por letra. Não há copiar e colar, não há xerox, não há atalhos. Cada curva do A, cada haste do T, cada ponto sobre o I é cuidadosamente traçado, porque o monge é perfeito, mas porque a atenção é tão completa que erros naturalmente não ocorrem com frequência. E quando ocorrem, são corrigidos com a mesma paciência, sem frustração ou julgamento. Horas podem passar assim. Uma página pode levar toda uma manhã, talvez mais. Um livro completo pode levar meses ou até anos para ser copiado, mas não há pressa. O valor não está apenas no produto final, está no processo, no ato de dedicar atenção total a cada momento da criação. Parece muito distante agora. As preocupações do dia a dia, as notícias, as urgências que dominam a vida moderna, tudo isso desaparece. Apenas esta mesa, este papel, esta pena, estas palavras emergindo uma após a outra. Há apenas presença. O meio do dia e o descanso. O sol está alto agora, aproximando-se do zênite. A luz é mais forte, mais branca, criando sombras curtas e definidas. O calor do dia, se for verão, começa a se fazer sentir não opressivo, mas presente. O sol do Maodia oferece um calor bem-vindo, mesmo que modesto. O sino chama novamente. Este chamado marca o meio do dia, um momento de pausa antes que a tarde prossiga com suas próprias atividades. Os monges, onde quer que estejam, 4 ainda na biblioteca, de volta à horta, na cozinha preparando a refeição do meio-dia, respondem ao chamado. Uma oração breve acontece, quanto à oração matinal, mas seguindo a mesma estrutura: silêncio inicial, talvez um canto ou duas, silêncio final. É uma maneira de marcar a passagem do tempo, de reconhecer a continuidade do dia sagrado, de reafirmar a intenção de presença e devoção. Depois da oração, descanso. Este é um conceito interessante no contexto monástico. Descanso não significa necessariamente dormir, embora alguns possam tirar uma soneca breve se o corpo pedir. Significa pausa, significa permitir que o corpo e a mente se recuperem das atividades da manhã antes de prosseguir para a tarde. Alguns monges caminham pelo jardim. Não é exercício no sentido moderno, não há contagem de passos, não há meta de quilometragem. É simplesmente caminhar por caminhar,
sentir o sol no rosto, observar as plantas crescendo, ouvir os pássaros, estar presente com o corpo em movimento. Sentados talvez no claustro, aquele pátio interno cercado por arcadas cobertas, um espaço perfeito para a contemplação. Sentam-se em bancos de pedra ou simplesmente no chão, costas apoiadas contra a parede fresca. Não estão necessariamente meditando formalmente, apenas sentando, apenas sendo. Não há sono profundo, não há inconsciência total. Mesmo se os olhos se fecham, há uma qualidade de vigília suave, profunda, o corpo relaxa, mas há uma fina linha de consciência que permanece. É um estado entre vigília e sono, um estado restaurador onde o corpo descansa enquanto a mente permanece levemente alerta. No descanso consciente, não fugimos do presente, habitamos nele de forma mais suave, permitindo que ele nos sustente. Respiração lenta, inspiração profunda pelo nariz, enchendo os pulmões, completamente não forçando, mas permitindo. Mente profunda, esvaziando completamente sem pressa, sem esforço. Pausa no final da expiração antes da próxima inspiração chegar. Este ritmo natural, quando permitido sem interferência, tem um efeito profundamente calmante no sistema nervoso. O tempo deste descanso não é fixo. Pode ser 15 minutos, pode ser 30. Alguns monges podem retornar às atividades mais cedo, outros podem permanecer um pouco mais. Cada um conhece seu próprio corpo, suas próprias necessidades. Quando este período de descanso termina novamente, sem alarme, apenas um senso interno de que a hora os monges gradualmente retornam à atividade. Não há transição abrupta. O movimento retorna lentamente, os olhos se abrem, o corpo se espreguiça suavemente. E então, renovados, eles seguem para as tarefas da tarde. O trabalho da tarde e o entardecer o dia continua seu curso tranquilo e inexorável. As próprias atividades, suas próprias formas de trabalho consciente. Mais trabalho leve acontece não porque há uma lista infinita de tarefas a cumprir, mas porque o monastério, como qualquer comunidade, requer cuidado constante para funcionar. Concertos simples acontecem. Uma porta que começou a ranger recebe óleo em suas dobradiças. Um banco com uma perna solta é reforçado. Roupas que precisam de remendos são costuradas com linha e agulha. Sadamente objetos são tratados com respeito, consertados quando possível, mantidos em uso máximo de tempo possível. A sabedoria profunda nesta prática, em uma cultura de descarte e substituição constante, onde objetos são tratados como commodities sem valor intrínseco. O monastério oferece um contínuo radical. Aqui, cada objeto tem história, tem propósito, merece ser cuidado. Coisas materiais não é apego, é reconhecimento de que tudo que usamos carrega o trabalho de outras pessoas. Recursos da terra, energia de criação. Cuidado com o espaço também acontece. Corredores são varridos 4 não porque estejam visivelmente sujos, mas porque o cuidado diário previne acúmulo. Janelas são limpas, permitindo que mais luz entre. Velas usadas são substituídas por novas. Se for a estação, são colhidas no jardim e colocadas em vasos simples em locais específicos não por decoração extravagante, mas como celebração sutil da beleza natural. Tudo é feito sem urgência. Não há um supervisor verificando a qualidade do trabalho. Não há uma inspeção programada que exige que tudo esteja perfeito. Há apenas o compromisso pessoal de cada monge de cuidar do espaço comum, de contribuir para o bem-estar da comunidade. O tempo se alonga ou parece se alongar, medida do dia em blocos de 1 hora. Sem reuniões marcadas com precisão militar, o tempo adquire uma qualidade fluida. Uma tarefa flui naturalmente para a próxima. Não há sensação de corrida contra o relógio, não há ansiedade sobre perder tempo. À medida que a tarde avança, o sol começa sua descida em direção ao horizonte. A luz muda novamente, aqueles tons dourados e alaranjados retornam, mas agora do outro lado do céu, vão tornando-se mais suaves, menos definidas. A temperatura começa a cair sutilmente. O dia se prepara para terminar. A última refeição do dia é preparada na cozinha. É ainda mais simples que a primeira, talvez uma sopa de vegetais, pão, talvez um chá de ervas. A filosofia de comer menos à noite, de não sobrecarregar o corpo antes do sono, é seguida naturalmente. O entardecer tem uma qualidade especial em qualquer lugar, mas no monastério parece ainda mais intenso. A atitude do local permite que realmente se perceba a transição do dia para a noite, da atividade para o descanso, do trabalho para a contemplação final. Pássaros cantam suas músicas vespertinas. O vento, se houver, sopra mais gentil. O mundo parece suspirar, relaxando após as atividades do dia. E os monges, alinhados com este ritmo natural, também começam a desacelerar ainda mais, preparando-se para o fechamento do dia.
O retorno ao silêncio quando o sol finalmente se põe, aquele momento mágico onde o último raio de luz desaparece abaixo do horizonte. E o céu explode em cores impossíveis de vermelho, roxo, rosa. Antes de gradualmente escurecer, o sino chama uma última vez. Este é o chamado para a oração final do dia, o encerramento do ciclo diário de prática. A última oração do dia acontece em uma capela já envolta em penumbra. A luz natural se foi quase completamente. Novamente, 4 mais velas agora do que pela manhã, criando uma atmosfera ainda mais íntima, mais recolhida. As chamas dançam suavemente, projetando sombras tremulantes nas paredes de pedra antigas. Os monges entram e tomam seus lugares, pela última vez neste dia. Há uma qualidade diferente na energia agora 4, não cansaço exatamente, mas uma suavidade, uma prontidão para soltar, para deixar o dia partir. O corpo trabalhou, a mente contemplou, o coração praticou devoção. De descansar, o canto é ainda mais lento do que pela manhã, não por fadiga, mas por reverência, por um desejo de saborear cada nota, cada palavra, cada momento desta prática final. As vozes se entrelaçam, mas há algo mais suave nelas agora, mais sussurrado, como se não quisessem perturbar o silêncio que está se aprofundando ao redor. A oração termina. Não há anúncio, não há palavras de encerramento. Depois do último canto, depois do último período de silêncio, os monges começam a se levantar. Alguns fazem uma reverência profunda ao altar. Outros simplesmente colocam as palmas das mãos juntas em frente ao coração por um momento. Cada um à sua maneira marca o fim desta prática, desta jornada diária através do sagrado. Depois, silêncio completo. Mesmo o silêncio anterior, que já era profundo, é aprofundado ainda mais. Agora não há mais cantos, não há mais movimentos coletivos. Na sua cela individual, ao seu pequeno refúgio pessoal, os corredores estão quase escuros agora. Apenas algumas velas permanecem acesas em intervalos, fornecendo luz suficiente para caminhar com segurança, mas não muito que interrompa a transição para a noite. As sombras são profundas, acolhedoras. Cada monge caminha para sua cela. A porta se abre 4, madeira antiga que se move silenciosamente em dobradiças bem cuidadas. Está como foi deixado pela manhã, 4, cama feita, mesa arrumada, tudo em seu lugar. Talvez uma vela seja acesa por alguns minutos. Luz suficiente para despir o hábito e vestir roupas simples de dormir. Luz suficiente para um último momento de contemplação, sentado na beira da cama, revisando mentalmente o dia, não com julgamento, mas com observação suave. O que foi aprendido? Onde a presença esteve forte? Onde a mente vagou? Mas não há ruminação, não há análise excessiva. Apenas uma revisão gentil, um reconhecimento de que outro dia foi vivido, outro ciclo foi completado. Noturno, em muitas tradições contemplativas, há a prática de revisar o dia antes de dormir, não para julgar ou se punir por falhas, mas para cultivar consciência sobre padrões, para aprender com a experiência vivida, para encerrar o dia com clareza e gratidão. A vela é extinta, um sopro suave e a chama desaparece, deixando apenas um filete de fumaça que sobe em espiral. A escuridão é completa agora. Oficiais. Não há telas brilhando, não há poluição luminosa filtrando através das janelas. Apenas escuridão pura, natural, restauradora. O monge se deita. A cama simples recebe o corpo cansado mais satisfeito. O cobertor leve é puxado. A cabeça encontra o travesseiro. Os olhos já estão fechados, mas agora relaxam completamente. A respiração começa a se aprofundar naturalmente, automaticamente. Treinado por anos de rotina regular, sabe que este é o momento de soltar, de entregar-se ao sono. Não há resistência, não há mente acelerada revisando tarefas ou preocupações. Há apenas rendição. O dia termina como começou, em silêncio. Mas é um silêncio diferente. O silêncio da manhã era cheio de potencial, de antecipação do que viria. O silêncio da noite é cheio de realização, de gratidão pelo que foi. Você pode descansar agora. Nada mais precisa ser feito. Através desta jornada imaginativa. Um dia inteiro em um monastério, um dia onde cada momento foi honrado. Cada ação foi realizada com presença, cada transição foi marcada com consciência. Enquanto você retorna à sua vida cotidiana, carregue com você algo desta experiência. Talvez não seja possível viver assim todos os dias, talvez não seja nem mesmo desejável para muitos de nós. Isso aqui que podem ser plantadas em qualquer vida. A prática de desacelerar, de fazer uma coisa de cada vez, de honrar os momentos de transição, de encontrar o sagrado no ordinário. O monastério não é apenas um lugar físico distante, é também um estado de consciência, uma forma de se relacionar com o tempo e com a vida. E esse estado está sempre disponível, sempre acessível, não importa onde você esteja, respire fundo.
Sinta seu corpo, agradeça por este momento presente. Pode retornar a esta quietude sempre que precisar. Ela está sempre aqui, esperando pacientemente por você. Que você descanse em paz, que você acorde renovado, que você viva seus dias com a mesma presença e gratidão dos monges em sua jornada diária pelo sagrado.